Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí a mais uma aula do curso grátis da Binance.com que eu venho desenvolvendo aqui no meu canal. Hoje nós vamos para a quinta aula e nós vamos focar o mercado futuros. Caso você tenha chegado aqui no meu canal pela primeira vez e diretamente por essa aula, eu tenho aí outras aulas mais iniciantes, caso você ainda não tenha tanto conhecimento na Binance. Nas minhas aulas anteriores eu passo sobre a interface da corretora, como ela funciona, como você vai depositar, como você vai sacar, como você compra e vende criptomoedas para a sua carteira Spot e também como que você vai gerar rendimentos passivos através do Binance Earn, tá bom? Então eu tenho todas essas aulas anteriores e agora nós vamos focar futuros, que é o mercado mais avançado, é um conhecimento um pouco mais diferenciado. Se você ainda está naquela base mais iniciante, não conhece a Binance, eu recomendo que você comece pela primeira aula, tá bom? Mas caso já queira começar por essa, não tem problema, bora pra cima, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar a te explicar como operar em conta real aqui na valorização e desvalorização de um determinado ativo, eu preciso diferenciar para vocês o que é a carteira Spot, né, quando você negocia nela, e o que é a carteira de futuros. São coisas diferentes, são plataformas diferentes. Para você fazer uma compra de criptomoeda, você vem aqui, ó, Trade Spot. Você vai para o Home Broker da corretora, onde você vai ter aqui os ativos que estão sendo negociados nesse momento, correto? Digamos que eu queira aqui, pessoal, comprar Bitcoin para minha carteira. Eu coloco aqui BTC, escolho a paridade, qual a moeda que eu quero fazer esse meu trade, né? Eu utilizo o USDT, é uma stablecoin, é a mais utilizada, eu recomendo que vocês também utilizem. Stablecoin, pessoal, é uma cripto que acompanha a cotação do dólar. Se um dólar hoje é R$5, o USDT vai valer R$5. Então é sempre bom você fazer day trades com stablecoin para que não haja volatilidade. Tem outras stablecoins aqui também? Tem a da própria Binance, que é a BUSD. Só que eu recomendo que você utilize o USDT, porque aí você consegue transferir para diversas corretoras que você pode mandar para outras carteiras, tá? Aqui você vai utilizar o USDT realmente porque é a mais popular e mais utilizada, tá bom? Se você pega aí, vou utilizar BNB para fazer os meus day trades, aí você tem que se preocupar mais, porque a volatilidade da BNB é igual às criptomoedas, você tem que ficar de olho. Hoje você compra BNB a R$1.000, amanhã ela tá R$1.300, amanhã, depois de amanhã tá 850, 700, você vai ficar perdendo valor nessas volatilidades. Quando você decide escolher uma stablecoin para fazer os seus day trades, aí você tem só essa variação do dólar que vai influenciar aí no seu valor do ativo, tá bom? Então vamos lá. Estando aqui no Home Broker da minha carteira Spot, né? O que eu faço aqui? Quando eu aposto aqui, quando eu quero comprar, fazer uma operação, eu compro a criptomoeda diretamente para a minha carteira. Eu faço uma operação, foi preenchida, a moeda, a cripto vai para a minha carteira. Ou seja, se eu pego aqui, estou no BTC, eu quero comprar $100 em BTC. Esse 0,0255 vai diretamente para a minha carteira, tá bom? Ele vai o quê? Comprei, a ordem foi preenchida, tá na minha carteira. Hoje o Bitcoin está valendo 39.239. Quando houver uma valorização do Bitcoin e eu vender, aí eu vou ter o meu lucro, né? Se eu compro hoje a 39 e amanhã ele está valendo 40 mil, eu vou ganhar nessa valorização. E eu só vou ganhar assim, gente, nesse day trade. Comprei um certo valor, vendi mais caro. Comprei ADA num certo valor, vendi mais caro. É assim que você faz na sua carteira Spot. Já na carteira de futuros, você vai ganhar tanto na alta quanto na queda desse ativo. Você não vai ter a criptomoeda na sua carteira. Você vai fazer uma especulação. Você vai apostar que determinado ativo estará mais caro ou mais barato
em um determinado período de tempo. E você vai ver que tanto a plataforma também vai mudar. Para você chegar no mercado de futuros, você vem aqui, ó, derivativos, Binance Futures Overview. Clica aqui, só vou fazer o passo a passo. Agora nós vamos para a plataforma de futuros da Binance, que é diferente da plataforma à vista. É uma outra interface aqui do broker, ó. Quando vocês pegam aqui, você já consegue ver que a disposição das informações estão em outros lugares. Caso você não tenha essa imagem do seu lado direito, provavelmente vai ter aí uma opção para você abrir a sua carteira futura. Aí você clica lá para abrir, é rapidinho e vai aparecer para você essa mesma imagem, tá? Aqui é onde você vai colocar as suas ordens, tá bom? Aqui, galera, você pode ver, a primeira coisa é o seu saldo. Seu saldo aqui vai aparecer zerado, né? Você acabou de criar sua conta, você vai fazer o seu depósito. Como eu trabalho com o USDT, eu vou colocar a paridade correta aqui, ó, BTC USDT. Eu tenho um saldo nesse momento de 589 dólares aqui em futuros. Se você tiver zerado e quiser depositar, você clica nessa setinha, vai aparecer essa tela e você vai mandar da sua carteira à vista para a sua carteira futuro, tá? E você pode fazer o contrário para fazer o seu saque. Você inverte aqui e de futuros você saca para a sua carteira à vista. Aqui, estou na Spot, futuros, USDT, que é a minha moeda que eu utilizo, stablecoin, mando 300 dólares e clico em confirmar. De 589 vai para 889 de forma imediata. As plataformas são da própria corretora, não há taxa nenhuma nessa transferência. Aí você vem aqui, ganhou, fez um lucro lá fazendo as suas operações, inverte aqui, ó, vai mandar de futuros para spot, coloca o valor, colocou aqui, manda do futuros para a vista e da sua carteira à vista para sua conta bancária, tá bom? Então aqui bem simples e bem fácil a parte de depósito e saque. Agora vamos aqui à parte de operações, gente. Aqui estamos com o gráfico. Se você já faz price action, faz análise gráfica, você vem e clica aqui, ó, Technical Indicator. Eu gosto de trabalhar com indicadores, ó, banda de Bollinger, e coloco também MACD. Só não vou colocar todos os indicadores aqui para não ficar um vídeo muito longo, tá? Aqui eu quero que seja detalhado, mas também é um vídeo mais de embasamento, tá bom? Aqui coloquei a minha banda de Bollinger, coloquei o MACD e posso começar as minhas operações. Nós temos aqui, galera, essa opção Buy Long e essa opção Sell Short. Buy Long quer dizer que você vai apostar na valorização do ativo. Sell Short quer dizer que você vai apostar na desvalorização do ativo. Essa aqui é aquela parte diferente. Você não vai adquirir a criptomoeda para sua carteira. Você está apenas apostando na valorização, na alta dessa moeda, na base, na sua especulação, nas notícias que você tem. Você acha que o Bitcoin vai começar a valorizar a partir de agora, no valor de mercado. Você vem e clica em Buy Long. Você acha que o Bitcoin vai começar a cair agora. Você vai e clica em Sell Short. Isso trabalhando a valor de mercado. Nós também temos o valor limite, que você vai estabelecer um valor que o Bitcoin bater. Aí a partir desse valor, você quer abrir o seu contrato de alta ou o seu contrato de queda. Eu vou fazer aqui os dois exemplos, tá? Só que tem uma coisa muito importante que vocês precisam entender antes de começar a abrir contrato, que é Isolated e Cross, que é um contrato de forma isolada ou contrato cruzado. O Isolated, pessoal, eu aconselho fortemente que vocês utilizem ele, principalmente quem é iniciante, porque o valor que você coloca no mercado, a sua aposta inicial, é o valor que você está se expondo caso você seja liquidado. Quando você trabalha com cross, cruzado, você vai trabalhar com a sua banca completa, independente do seu valor de aposta inicial. Se você começa a tomar prejuízo e você ultrapassa aí, você vai ultrapassar o seu valor de exposição de stake
e a Binance vai utilizar a sua banca por completo, ou seja, você será liquidado caso você tenha aí uma exposição total, caso o ativo venha totalmente contra a sua entrada. Eu vou fazer isso aqui na prática para que vocês entendam. Primeiro eu vou colocar a alavancagem em 1 para explicar também o que quer dizer. A alavancagem, gente, ele vai aumentar o seu poderio aqui na sua operação. Ele é praticamente um coeficiente de multiplicação. Se você entra com 10 dólares de stake e coloca a alavancagem em 10x, você pode ganhar o que você ganharia com uma stake de 100 dólares no mercado. Eu sei que pode ficar teoricamente complicado, mas eu vou fazer na prática aqui, ó. Digamos que você tem aqui, ó, 10 dólares de entrada. Ah, vou começar a operar, vou colocar no Binance Futuros apenas 20 dólares aí para que eu consiga fazer algumas operações. 20 dólares hoje, em torno de 100 reais, vou trabalhar com 20 dólares aqui. Tenho 20 dólares, mas você vai ver que a movimentação com 20 dólares é muito baixa. Você vai ver lá o ativo subindo e descendo e você tendo pouco lucro, né? Ou também, no caso, na mesma proporção que o seu lucro é baixo, o seu prejuízo também será baixo, tá? Eu vou fazer isso aqui primeiro com um valor fechado na alavancagem de 1% isolado. Eu tô aqui no Bitcoin, a valor de mercado. Eu quero utilizar dessa minha stake aqui, dessa minha banca total de 589, eu quero usar 25% dela para fazer uma entrada aqui no mercado. Ó, 25% desse meu valor aqui, ó, deixa eu colocar mais um para cá, 25%, corresponde a 117 dólares. Está aqui o custo, tá vendo o custo aqui embaixo? Esse valor vai alterar de acordo com a alavancagem. No meu custo nessa operação vai me dar aqui uma exposição de 117. Nesse momento aqui, eu vou apostar na desvalorização. Só para vocês verem, ó, sell short, a valor de mercado. A partir do momento que eu cliquei para apostar na valorização, o mercado já abriu uma posição aqui para mim e eu vou explicar o que quer dizer essas informações aqui. A minha entrada, minha exposição aqui no mercado, eu estou com 117 dólares, né? Porque eu estou na alavancagem de 1, o que eu apostei é o que está aqui. O meu valor de entrada, quando eu abri o contrato o Bitcoin estava valendo 39,77. Nesse momento o Bitcoin está valendo 39,65. Quer dizer que a minha aposta na desvalorização tem dado certo, né? O Bitcoin realmente tem entrado em queda, tanto que aqui está verdinho, tá vendo? Esse valor liquid price é o valor de liquidação da minha exposição. A minha exposição são 117,19, que é o valor que eu decidi na minha stake inicial. Eu só vou ser zerado no mercado caso o Bitcoin atinja 77.828 dólares, tá? Vai assim, tá muito longe esse meu stop. Por isso que cada pip de movimentação, cada vez que o mercado se movimenta, o meu lucro é muito baixo, tanto que meu prejuízo também será baixo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a minha margem aqui, quanto que eu estou exposto, e meu lucro aqui sendo atualizado porque o mercado tem realmente desvalorizado. Quero sair com esse lucro aqui. Aperto Market. Você viu que o meu valor de liquidação estava em 77 mil. Agora eu vou colocar cruzado, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Cruzado, eu não vou utilizar o valor apenas da minha stake, eu vou utilizar da minha banca. Lembra que estava lá 77 mil? Vou colocar os mesmos 25% e vou fazer a mesma entrada em desvalorização. Entrei aqui em desvalorização. Olha para onde foi o meu valor de liquidação, galera. Quando o Bitcoin atingir 234 mil dólares, é quando eu serei liquidado. Porque além da minha exposição de stake inicial, a Binance vai utilizar o meu valor de banca total. Se eu começar a ter um prejuízo que seja acima de 117,
a minha posição não será fechada como na isolada. Ela vai continuar 118, 19, 200, 300, até chegar no meu valor total de 580 e eu tomar uma liquidada do mercado, tá? Então, isolado e cruzado, eu espero que tenha ficado bem claro que é o que? No cross, você vai utilizar a sua banca por completo, tá? Caso você precise, e no isolado, você vai utilizar apenas o seu valor de stake inicial, tá bom? Então eu vou fechar aqui o mercado e vamos focar agora a alavancagem. Como isolado e cross já ficou entendido, né? Vamos para agora a alavancagem para ficar legal. Vocês viram aí que eu entrei com um valor baixo, né? Eu vou utilizar um exemplo de como se você tivesse 100 reais. 100 reais, digamos que dê 20 dólares aí. Se eu coloco 20 dólares aqui, ó, vamos colocar em torno de 20 dólares, é que aqui o preço mínimo, galera, é 39, tá? Então eu vou colocar que eu esteja aí com 40 dólares de exposição. Vamos colocar aqui, ó, aqui próximo, vai, 13%. Tô entrando com 40, vamos colocar mais, vai, vamos fazer um negocinho legal. Os mesmos 25% aqui para ficar acima de 100 dólares a minha stake e aparecer melhor aqui para vocês a questão de valorização e desvalorização. Vou entrar com uma alavancagem de 10. Vou colocar 10 aqui. Se eu estou entrando vezes 10, colocando um custo de 145, a minha possibilidade de ganho, ela tá assim, ó, eu tô entrando com 145 dólares, mas na verdade eu estou entrando com, aqui ó, 145, opa, 145 vezes 10, eu estou utilizando uma stake de 1.450 dólares. Ou seja, se eu compro o Bitcoin, esse valor de 39 mil, e ele valoriza 1%, eu tenho 1% desse valor de 1.450 dólares, que seria 0,01. Eu ganharia 14 dólares nessa pequena variação de 1%. Mas eu também perco esses mesmos 14 dólares, gente, na desvalorização de 1%. Então é sempre proporcional. Você vai ganhar na valorização de uma forma mais rápida, mas também perde de forma mais rápida. Vocês lembram quanto que era meu valor de liquidação em um X aqui, ó? Vou colocar um X, vou abrir um cell para vocês verem quanto que vai dar. Tava em torno de 77, né? Aqui, ó, 25. Vou dar um cell. Aqui, pessoal, é tudo... não estou fazendo nenhum tipo de análise, estou só demonstrando como funciona a plataforma, tá? Aqui, ó, 77 mil, o meu valor de liquidação, quando vai liquidar essa minha posição. Vou fechar, agora vou colocar vezes 10. Vocês vão ver que de 77 vai diminuir esse meu valor de liquidação do mercado. Vou colocar aqui vezes 10 novamente, ó. Vai me liquidar o mercado em um valor bem mais baixo do que 77. Os mesmos 25%. Entrando agora com 145, vou fazer um sell short. De 77 caiu para 42. Tá vendo que uma mínima variação já me deu 0,07% de lucros? Por quê? Porque a minha alavancagem, pessoal, tá alta. Quanto mais a alavancagem alta, mais o PIP de movimentação. Cada movimentaçãozinha de mercado vai jogar o meu lucro ou o meu prejuízo em escalas maiores, tá? Eu vou fechar aqui, ó, e vou entrar com um valor ainda mais alto de PIP. Quer ver, ó, de alavancagem, ó. Eu venho aqui, coloco 25 agora. Vou colocar 25. Olha o valor para onde que vai de exposição quando eu coloco 25%. O meu custo vai para 145, mas olha o meu valor de stake aqui, ó, quanto que ele vai estar representando. O valor a valorização, a alta no mercado, vai me dar uma variação bem mais forte, mas a queda também. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer uma entrada agora em desvalorização, só para vocês verem novamente. Tava 42, né? Agora foi para quanto? 40. Tá vendo aqui, ó? Caiu para 40. Se bater 40, eu já perco. Olha aqui, ó. A pequena variação
para baixo que deu, eu já estou com 0,60 positivo. Fui e saí do mercado com um lucrinho pequeno. Isso aqui, galera, vocês têm que ter um certo equilíbrio nas suas operações. Não saiam colocando alavancagens altas se você não tem experiência. Tanto que quando você coloca 25 aqui, já aparece até uma mensagem aqui para você ter certeza do que você está fazendo. Se você colocar 10 aqui, já vai sumir, tá vendo? Ó, a partir do momento que você passa, já começa a aparecer a mensagem. Então, galera, fiquem muito de olho nessa questão de isolado e cruzado e também alavancagem. Pode começar com valor baixo? Pode, porque você tem essa opção da alavancagem nas suas mãos. Mas se você faz uma aposta e ela vem contra o seu contrato, você pode ser liquidado. Tem muita gente que ganha dinheiro nesse mercado, mas tem muita gente que perde dinheiro nesse mercado. Eu posso falar que 95% da galera que está entrando nisso daqui perde dinheiro, a maioria. 5% ganha. É a mesma coisa, como eu já estou no mercado de day trade, opções binárias, forex, isso para mim já é mais tranquilo, eu já tenho uma certa expertise. Se você que está aqui no meu canal também já acompanha esse meu conteúdo de day trade, para você vai ser mais tranquilo. Agora, se você está começando na Binance agora, cuidado, tá? Eu venho aqui, ó, alavancagem, vou colocar 50%, alavancagem de 10, eu tô entrando com 300 dólares, vou dar um buy agora, tá vendo? Eu dei um buy, peguei o valor de mercado, já tá aqui subindo, tá vendo? Ó, tô nesse lucro, aqui 0,03, tá vendo que vai subir devagar? Porque eu tô na alavancagem 10 agora. Agora se eu coloco novamente, alavancagem 25, olha a variação de valor que vai dar. Ó, confirmar, 25 aqui. O mercado tá ali. Vou apostar novamente aqui na alta, colocando 50%. Olha a variação de valores na minha ordem. Deixa eu pegar aqui, ó. Fez aí, completou minha ordem. Olha como ela vai aumentar. Deixa eu pegar uma variação boa. Ou de alta ou de queda, não tem problema. Vamos ver aí, ó. Tá com 25x e eu entrei aí numa exposição de 288 dólares de stake inicial. Tá vendo? Ó, tá caindo o mercado. Eu já tô com quase $1 negativo ali embaixo. Tá vendo ali, ó? Tá aqui o mercado, o ativo, ó, tá próximo da minha banda de Bollinger próximo da minha banda de Bollinger superior. O MACD tá afastado. Aqui eu acharia realmente melhor entrar em desvalorização, tá? Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Vamos só ver o que vai acontecer nessa entrada aí. Aqui eu estou entrando a valor de mercado, tá, gente? O meu valor que está nesse momento eu estou apostando se vai valorizar ou se vai desvalorizar. Tá demorando aqui pegando os doji? Deixa eu sair desse mercado e falar no limite. Aqui é o valor de mercado, independente de onde está, você vai apostar, já vai abrir o seu contrato e temos o limite. No limite, você vai estabelecer um valor que você quer efetuar a sua entrada. Aqui nós temos, né, valor, quando eu passei lá na carteira à vista, quanto a pessoa está disponível a vender o Bitcoin, qual o valor que as pessoas estão disponíveis a comprar, né? Aqui fica essas cotações mudando. Digamos que eu quero efetuar uma venda de Bitcoin quando chegar no valor, ó, 39.090. Vou colocar aqui, ó, 39.090. Aí eu vou fazer aqui uma aposta de 25%. Deixa eu só diminuir novamente a minha alavancagem, que é para conceito de aula, tá? Dou um confirmar. Coloco aqui 25%. E eu quero fazer uma aposta em queda. Já, na verdade, já até bateu aí o meu valor. Deixa eu aumentar aqui. 39.100. 39.100. Eu vou colocar essa ordem. Quando bater esse valor no Bitcoin, ele vai abrir um contrato na desvalorização. Tá vendo que eu estou com uma ordem aberta aqui? Porque até o momento não houve essa correspondência da minha ordem. Quando houver essa correspondência, aí vai abrir em desvalorização, entendeu? Você não está fazendo
o seu contrato a valor de mercado, você está fazendo a limite de mercado. Chegou nesse valor, você vai decidir se é sell short, entrar vendido, ou buy long, entrar comprado. Como não atingiu ainda, não houve essa minha ordem aberta, tá? Caso você queira fechar, você vem aqui, aperta no lixinho aqui, ó, e você cancela a sua ordem. Quer comprar no limite, mas utilizando esses valores aqui, ó. No momento tá 39,83. Vou pegar esse valor aqui que o pessoal tá colocando quanto estão dispostos a pagar pelo Bitcoin agora. Coloquei aqui, valor tá atualizado. Vou colocar, ó, o valor tem caído, já diminuiu, tá vendo? Ó, tô colocando aqui para atualizar e vou entrar em sell. Ainda, deixa eu colocar aqui, ó, 25%. Toda vez que você abre e fecha um contrato, gente, tem que colocar novamente sua stake, tá? Tô colocando aqui para atualizar e dando um sell short aí. Vamos ver. Já preencheu minha ordem, né? Tá vendo, ó? Tá aqui na posição em aberto. Por quê? Eu peguei esses valores aqui que já estão como referência. Se você não quiser usar o valor de referência, você vai lá, coloca manualmente e quando bater aquele valor e houver a correspondência da ordem, vai abrir o seu contrato comprado ou vendido, tá bom? Deixa eu fechar novamente a mercado. Beleza. Isso aqui, galera, espero aí que tenha ficado mais claro aí para vocês. Essa aula é realmente para entender o funcionamento desse broker, né? Passei aqui pela interface, falei sobre depósito, saque, como que você vai abrir a valor de mercado, né? Que você não precisa colocar um valor exato para entrar comprado ou vendido aqui. Quando você abre o contrato, ele já vai entrar em andamento. Limite você vai estabelecer. Isolado e cruzado, procurem abrir no mercado aqui com contratos isolados para você ficar exposto apenas com a sua stake, não com a sua banca por completo, e o valor de alavancagem que vai estar aí exponenciando seus ganhos, assim como também proporcionalmente o seu prejuízo. Então, cuidado na alavancagem. Eu recomendo para quem é iniciante, no máximo 10 de alavancagem. Você tem 10 dólares, mas quer ganhar aí o correspondente a 100 dólares. Aí você vai colocar a alavancagem 10 e cada movimentação de PIP vai estar sendo correspondido com uma stake de 100 dólares aí na sua banca, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É realmente mais um embasamento. Não faço um day trade aqui, é só para vocês conhecerem a plataforma. Para fazer uma entradinha nesse momento aqui, eu acho interessante que vocês peguem notícia assim, faz price action, faz análise de indicadores também. Se você vai fazer entradas rápidas de 1 minutinho aqui, pelo menos o time frame nesse momento eu coloquei 1 minuto, só para que vocês vissem aí a movimentação. Mas como é paridade, ativo, muita notícia faz influência nas quedas e altas do ativo, né, da paridade que você está trabalhando. Então você tem que ficar de olho que não é um simples price action aqui, não é um simples indicador que vai estar realmente apenas movimentando o mercado, tá bom? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem e eu puder ajudar, só deixar aí nos comentários. Tem meu Instagram também aí, o Trader Binário. Caso queira ver as aulas anteriores, tem na playlist aí desde a primeira. Por enquanto, essa aqui é a 5ª aula. Podem vir mais aulas também aí. Se você gostou, deixa seu feedback aí também. E é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.